Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre a fração mista. Bora lá comigo então, hein? Olha só, né? Então, quando a gente tem uma receita, né? Muitas vezes aparecem esses númerozinhos assim. Por exemplo, um número maior e do ladinho a gente tem uma fração, tá? Como que a gente se lê isso, né? Um inteiro e 1/2, né? Ou 1 inteiro e 1/2, mas o 1/2 a gente normalmente fala meio, usualmente, tá? Por exemplo, 2 inteiros e 1/2, 1 inteiro e 1/4, né? Então aqui a gente tem uma receita para fazer um cupcake. E nessa receita tem várias situações em que aparece esse número que a gente chama de misto, isso mesmo, porque ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? E será que existem outras situações do cotidiano que a gente possa encontrar isso? Claro que existe. Existem diversas situações em que nós podemos encontrar essa representação em forma de número misto, tá? Como peso, altura, distância, né? Então a gente consegue encontrar sim em diferentes situações, tá bom? E olha só, na instrução da receita está dizendo que para preparar o cupcake é necessário utilizar 1 inteiro, tá? E 1/2 xícara, olha só, de açúcar refinado. O que significa isso? Mas quanto que eu vou colocar de açúcar nesse cupcake? Né? Então, para entender um pouquinho essa situação, nós vamos fazer aqui uma reta numérica e nós vamos pensar ali, ó, na reta numérica, a unidade de medida é uma distância, né, entre 0 e 1, tá? No exemplo, nós estamos pensando, né, nessa unidade de medida, que é o quê? É uma xícara. Tá? Então, nós vamos substituir essa unidade pela palavra xícara, para a gente entender que a gente está falando de xícara. Essa unidade é uma xícara, para que as coisas sejam mais fáceis. Então, quando a gente fala uma unidade, quer dizer o quê? Uma xícara. 2 unidades quer dizer o quê? São 2 xícaras. E assim por diante, tá bom? Beleza? Então, aqui, olha só, como 1 inteiro e 1/2 é uma unidade e meia, isso mesmo, é uma unidade e meia. É 1 mais metade, tá bom? Então, nós temos aqui que nós podemos representar isso numa reta numérica. Então, aqui nós temos o quê? 0, né? Então, assim, 0 o quê? Não tem nada de açúcar nessa xícara. 1, tem uma xícara de açúcar. 2, tem 2 xícaras de açúcar. E assim por diante. Então, como que a gente pode representar esse 1 e 1/2, né? De xícaras. Onde será que ele vai estar? Que lugar que ele vai estar para a gente fazer essa colocação? Então, né? O que vocês acham? Ele vai estar entre 1 e 2, isso mesmo, olha só. Ele vai estar entre 1 e 2 porque é uma xícara e meia. Não é nem uma, não é nem 2, é 1/2, tá bom? Mas qual seria outra maneira de representar esse número misto utilizando fração? Como que a gente pode fazer isso? Olha só, se a gente tem 1, a gente pode dividir em 2 xícaras, não pode? Metade para cada. 1/2 mais 1/2 é 2/2, que é exatamente 1, tá? Quando a gente fala de 1 e 1/2, a gente pode pegar essa 1 xícara que está cheia e dividir em outras 2. Então, a gente vai ter 3 xícaras e meia, 3 xícaras pela metade, tá bom? Então, tá joia. Então, aqui nós temos a representação em número misto e aqui nós temos a fração imprópria, tá? Mas o que é essa fração imprópria, né? A fração imprópria acontece quando o numerador é maior ou igual ao denominador, tá bom? Aí, olha só. Então, 5/4, o numerador é maior que o denominador. Opa! 7/7, eles são iguais, então é imprópria também. E aqui nós temos outro exemplo de imprópria, que é 4/3, tá bom? E tem uma parte inteira e outra fracionária. Lembra lá, né, da fração mista, hein? Então, não tem erro. E quando nós temos uma fração mista, nós temos um inteiro e outro fracionário. Então, 4 inteiros e 5/6. E também 2, né? Nós temos aqui 2 inteiros e 5 dozeavos. Então, isso que é a fraçãozinha mista, tá bom? Então, neste vídeo, nós falamos sobre a fração mista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.